te pergunto, amado, as nossas situações, as nossas prisões, o que vivemos, o que fazemos, tem contribuído para o proveito do Evangelho de Jesus? O que você anda falando contribui para o proveito do Evangelho? O que você anda pensando? Sim, as suas conversas estão contribuindo para o crescimento do Evangelho? O seu comportamento está contribuindo para a defesa do Evangelho? Aonde você pisa, no seu trabalho, com quem você está, com quem você conversa, com quem você desabafa, tudo isso no seu dia a dia, o que você passa. Pense, olhe neste momento, e agora me diga, está contribuindo para proveito do Evangelho, para crescimento do Evangelho, para que o nome do Senhor Jesus seja e continue sendo glorificado? Ou será que eu tenho que me policiar neste momento, parar e simplesmente abaixar a minha cabeça e aceitar que realmente isso não está acontecendo em minha vida? Não tenho sido defensor do Evangelho, pelo contrário, eu tenho envergonhado o Evangelho de Jesus Cristo com as minhas atitudes, e o mundo tem visto isso, as pessoas do meu trabalho têm visto isso. Isso é bom? Não é bom. Isso não é bom. Porque quando somos vistos, sendo nós cristãos, somos vistos pelas outras pessoas como um cristão mais ou menos, como um cristão à toa, como um cristão que não tem compromisso, um cristão que vive uma vida de qualquer forma. Isso não é bom aos olhos do Senhor. Os céus, ele já foi reservado, está sendo reservado até a vida do nosso Senhor Jesus, para homens e mulheres, jovens, crianças, pessoas que têm um compromisso verdadeiro com o nosso Senhor Jesus. Eu querer me aproveitar deste mundo, usufruir das coisas que o mundo tem, me esquecer do Evangelho do Senhor Jesus, isso não me traz proveito algum, isso não me leva a herdar o céu. Eu preciso me policiar a cada dia. Amado, em nome do Senhor Jesus, que você possa refletir diante dessa palavra. Esse versículo, ele é muito forte, ele é muito tremendo, quando Paulo ele faz essa declaração, do versículo, o primeiro versículo que eu li, quando ele diz que ele foi posto para a defesa do Evangelho. E quando ele faz essa declaração, que ele foi posto para a defesa do Evangelho, é que realmente ele se coloca como defensor do Evangelho. Ele se pôs como defensor do Evangelho. Ele não importa, e não importava com nada do que falavam a ele, se prendiam a ele, se batiam nele, pelo contrário, em todas as suas tribulações, ele se alegrava. E todas as suas tribulações, como diz o título, contribuiu para o proveito do Evangelho. Eu como cristão, você como cristão, homem, mulher de Deus, seja esse homem, seja essa mulher que defenda o Evangelho de Jesus Cristo. Não com os meus e com os seus argumentos, porque nós não temos argumentos algum, mas com a Bíblia. Nós defendemos a palavra do Senhor, a Bíblia com a própria Bíblia. Nós defendemos a palavra do Senhor com a transformação que tivemos em nossas vidas, com o encontro verdadeiro que tivemos em nossas vidas. Defenda o Evangelho. No livro de Romanos, eu peço que toda a igreja me acompanhe por gentileza. Capítulo 1. Se tratando do Evangelho. Todos conhecem o versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho, porque
Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que não se envergonhar do Evangelho de Cristo? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entendemos que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas, porque o Evangelho é para a salvação de todos aquele que crê. Nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoa. Significa, mais uma vez, indo lá para João, no capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Para quem? Para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É para todos. A palavra do Senhor, Deus, Ele não é um Deus que faz acepção de pessoas. O que eu quero dizer com isso, amado? O Evangelho ele deve ser propagado a todas as pessoas. E se o nosso Deus ele não faz acepção de pessoas que hoje praticam a maldade, e Deus ele ama essas vidas, nós também devemos levar a sua palavra, o seu Evangelho a todas as vidas. Não importa se é uma pessoa que te atribula todos os dias no seu trabalho, é uma vida. Continua sendo uma alma que depende do Evangelho de Jesus Cristo. E é nesse momento que você vai se mostrar como um defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Quando você se colocar na posição de um crente verdadeiro. Então as pessoas conhecerão você, verão a sua atitude, verão o seu comportamento, e pela sua atitude, pelo seu comportamento, pelo seu testemunho, vidas se convertem. Às vezes não é nem necessário você estar falando de Jesus para essa pessoa, mas só pelas suas atitudes essa pessoa já olha para você com um olhar diferente, já percebe em você algo diferente. Ela sabe que você é um cristão, e antes mesmo de você chegar até ela para falar do amor de Cristo, ela já se apaixonou e já se entregou a Jesus Cristo pela sua conduta, pelo seu comportamento, porque ela viu em você um cristão verdadeiro. Por que um cristão verdadeiro? Por que falamos tanto de cristão verdadeiro? Porque existem cristãos que não são verdadeiros. Cristãos que não são verdadeiros. Profetas falsos, por quê? Porque existem profetas de Deus, mas existem falsos profetas. Existem falsos pastores que são anticristos, falsos profetas, homens que não se importam com a sua vida. Se preocupam consigo mesmo. Isso também é mais um item, mais um ponto para se reconhecer um falso profeta. Deus tem tido misericórdia e tem nos abençoado cada dia, pois temos ouvido e conhecido a sua palavra. Temos conhecido o Evangelho do Senhor por meio de cada um dos irmãos, por meio da vida do pastor, que tem nos ensinado de maneira pura e verdadeira a palavra de Deus. E não tem fugido da palavra, não tem anunciado outra coisa que não seja a palavra de Deus. Então nós não temos desculpa alguma de dizer que não conhecemos o Evangelho, que não conhecemos a palavra de Deus, que não temos o estudo da palavra de Deus. Nós não conhecemos se nós não quisermos. Nós não temos o estudo se nós não quisermos. Nós não temos o encontro com Jesus se nós não quisermos. Mas nós temos essa oportunidade. Deus ele nos concedeu livre-arbítrio. Isso foi dado a todos.
Todos. A criança ela já nasce com o seu direito de fazer suas próprias escolhas. Ela só não faz porque ele não tem como fazer, porque ela está sendo dominada por alguém. Mas ela já tem o seu direito de escolher. Já foi plantado nela. E isso foi algo que Deus deu a todos. E Ele não retirou. Ele não nos formou como um robô, ou algo que precisa de um controle remoto para na hora que é para parar ele simplesmente aperta o botão e para. Não. Você caminha, você tem os seus pensamentos, você tem as suas vontades, os seus desejos, você faz planos, tudo isso nós fazemos. Agora o nosso Deus, Ele vem com os seus conselhos, nos aconselhando, nos ensinando a sua palavra, nos ensinando o seu caminho, a maneira de viver como cristãos nessa terra, como peregrinos nessa terra. Voltem comigo no livro de Filipenses, em nome de Jesus, no mesmo capítulo 1. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12, irmão. Glória a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 12, diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. As coisas que aconteceram com ele foi o quê? Suas prisões, tudo que ele passou, tudo isso que ele passou, não foi tristeza, angústia para ele. Tudo isso que ele passou, fez o quê? Contribuiu para maior proveito do Evangelho. Versículo 13: De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos que ouviram tudo que aconteceu com Paulo, em vez de se ajuntarem em cavernas, em vez de se ajuntarem na casa de um e de outro e ficarem escondidos, não, pelo contrário, deu o que a eles? Deu ânimo a eles. Todas as prisões de Paulo, tudo que aconteceu com Paulo, deu ânimo a eles. E eles ousam falar a palavra de Deus mais confiadamente e sem temor. Ah, Paulo foi preso. Paulo foi preso? Foi. Por quê? Porque ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus! Eu também vou pregar porque ele é homem de Deus. Ele foi preso porque ele pregou o Evangelho. Eu também vou pregar o Evangelho. Esses homens não se intimidam porque Paulo foi preso. Esses homens não se intimidam porque um cristão está sendo morto. Se tudo o que acontece em países afora, amados, acontecesse nesse Brasil colorido e à toa, aí que iríamos ver os cristãos verdadeiros se posicionando e os que não são continuar na mesma posição de que não são. Imaginem só tudo que acontece nesses países afora. Fila de homens e homens e homens levados a serem mortos. Eles sabem para onde eles estão indo. Eles sabem que quando eles são presos, por estarem pegando a palavra do Senhor, eles já sabem o destino. Me pegaram. Eita agora. Vou morrer, mas eu falei de Jesus. Eu preguei a palavra do Senhor. Vocês lembram de um testemunho? O pastor Luiz ele já contou algumas vezes, ou melhor, acho que a gente já contou mais vezes, sobre um garoto que pregava a palavra do Senhor. Não sei se era num lugar, não em igreja, não em casa, mas fora. Em uma praça, isso. Em uma praça, pregando a palavra do Senhor. Então ele é preso ali, ele é exortado a não fazer aquilo. Tudo bem para eles. Para o garoto, não está nem aí. Ele volta para o mesmo lugar para fazer a mesma coisa. Falar de Jesus Cristo.
falar do Salvador Jesus Cristo. Então ele tem a mesma atitude, leva a palavra do Senhor. Porém é pego novamente, e dessa vez, eu não sei se é o mesmo garoto que eu ouvi, o outro também, que o pastor falou, as pernas desse garoto foi quebrada. É isso, pastor? Esse garoto, você falou não? Não, né? Não, então não é esse, é esse outro. Desse que eu ouvi, então é o mesmo que o pastor falou. Esse garoto, ele ouviu ali os soldados dizer: se você não parar de pregar a palavra, se você não parar de falar sobre isso, vamos te prender, vamos cortar a sua língua. Então ele não parou de fazer isso, ele foi preso e cortaram a sua língua. E aí, com o sangue da sua língua ali, ele escreve aquilo que cortaram a sua língua. Ele não pode mais falar, mas o que ele tinha no seu coração, Jesus que estava no coração dele, ninguém podia tirar. Podiam arrancar sua língua, podiam tirar seus braços, suas pernas, mas Jesus no seu coração, ninguém podia arrancar. Você faz isso, meu querido? Eu vou me perguntar, porque senão, só fazendo pergunta para vocês, será que eu faço isso? Daí vocês fazem para vocês a pergunta. Chegamos ao ponto? Chegamos a esse ponto? Podem cortar a minha língua? Podem arrancar as minhas pernas? Para não mais caminhar ao evangelismo? Podem cortar a minha língua para parar de gritar dentro das igrejas, para parar de pregar nas praças? Será que podem fazer isso comigo e contigo? Esse garoto, ele teve um encontro, ele compreendeu a mensagem da cruz, o motivo da morte de Jesus Cristo, o porquê Jesus morreu por ele. Ele compreendeu isso. E quando nós compreendemos isso de fato, de maneira verdadeira, meu querido, pode vir o que vier, pode arrancar dedo, braço, perna, língua, cabeça, não importa. Eu creio em Jesus Cristo. Eu tenho crido no meu Deus, naquele que me chamou, naquele que me salvou, e nada vai me separar do amor de Jesus Cristo. Nada. Mas você só pode dizer isso se for verdade no seu coração. Não adianta você ler, eu vou ler Romanos para a igreja, nada pode nos separar do amor de Jesus Cristo, nem espada, nem peste, nem doença, nada, irmãos, isso não vai nos separar, não. Daí de repente a pessoa tem uma dor de cabeça ou alguma coisa e já está ali, como diz o evangelista na sua pregação passada, já está soltando aqueles nomes, né, Barão? Já solta aqueles nomes, esquece. Ué? Mas você disse que nada vai te separar do amor de Jesus. Foi uma dor de cabeça, irmão. Vai passar. Voltando. Se o que acontece nos países lá fora fosse nesse Brasil colorido, estou falando colorido porque tem de tudo, de qualquer coisa e faz o que quiser. Se fosse aqui, se aquelas regras que eles colocam, aquelas leis que eles colocam, que não pode anunciar, andar com Bíblia, falar de Jesus em praça, em lugar nenhum, é escondido. Você viveria esse evangelho, você continuaria na presença do Senhor, você daria testemunho com as suas prisões, com as suas lutas. Como seria a sua atitude, o seu comportamento? Sabe por quê? Não nos preocupamos tanto. Às vezes pessoas passam um dia, 2 dias, dias e dias, e nem sequer pensam no céu. Nem sequer pensam no céu. Ou talvez não pensem, será que Jesus vai voltar hoje? Será que Jesus vai voltar hoje? Já ficamos assim? Já passamos dias e dias e nem pensamos nessas coisas? Será que Jesus volta hoje? É mesmo, nem pensei nisso hoje. Será que Ele volta hoje? Sabe por que não pensamos tanto nisso? O nosso foco é retirado da palavra do Senhor, dos céus, que Jesus a qualquer momento
pode vir porque estamos no mundo pós-moderno. Coisas novas, tecnologias, coisas de luxo, né? Domingo, como diz o varão, é a preocupação com as roupas. É isso que tem nos tirado o foco, as nossas preocupações com o que acontece ao nosso redor, que não seja Cristo. Para muitos, não estou dizendo que todos fazem isso. É aquele que faz, aquele que está fazendo isso, então é para vocês. Se você não faz isso, glória a Deus, interceda por aqueles que precisam ter um encontro com Jesus Cristo. O seu foco foi retirado de Jesus Cristo, ou melhor, ele não foi retirado. Você retirou o seu foco de Jesus Cristo porque você se preocupa com a sua casa, com o que você vai fazer, com o que você vai construir, com o que você vai vestir, com a melhor roupa, com o seu trabalho, com tantas coisas que não existe e não surge e não aparece um minuto sequer do seu tempo para você pensar em Deus. O mais importante colocamos nas últimas 24 horas, no finalzinho das 23 horas e 59 minutos, e chegando aos acréscimos. Peraí, esqueci que eu sou crente. Isso é verdade, isso acontece com muitos cristãos. Ou melhor, com muitos evangélicos. Ou melhor, com muitas pessoas que vêm para a igreja, né? Não vamos tratar assim o evangelho, não vamos tratar assim os cristãos. Versículo 14, novamente. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, isso é Paulo falando, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Glória a Deus. Versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Vou repetir o versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Amados, isso nós vemos. É só você abrir o YouTube e colocar falsos profetas, falsos pastores, qualquer coisa desse gênero. Então, segue a lista e etc. E vai abaixo. Falsos e etc. Falsos pastores, falsos profetas, e isso, aquilo, adoradores, dança na igreja, luta na igreja. É tanta coisa, amado. Vocês já viram o novo batismo? Como é batizado as pessoas agora? Como eu disse a vocês, estamos num mundo pós-moderno, na verdade. Novas coisas, tudo deve ser mudado. O batismo, para que aquela coisa do Rio Jordão? Não precisa daqui mais. Para que aquela roupa branca para se batizar? Para que dentro de uma piscina se a gente pode ir em uma cachoeira? É o que vivem. Ou melhor, colocar algo melhor. Vamos lá. Vocês sobem no tobogã lá em cima, daí fica aquele monte de gente, de 2 em 2, aos braços, e está a piscina lá embaixo. Então desce. Daí chega lá embaixo, mergulha. Pronto. Esse é o novo batismo. Pode pesquisar na internet, vocês vão ver também. O pior de tudo é que você vai procurar aqui, mas não acha que Jesus desceu no tobogã com João que o batizou. Bora, João, no tobogã.
Misericórdia em busca. Outra, como eu disse, lutas, é abrir a igreja, o espaço da igreja para luta de MMA, vale tudo. A abordagem inovadora de Estevão pode ter surpreendido os apóstolos. A grande atração está no meio do salão, um ringue de boxe. Opa! É aqui que vocês lutam contra o demônio? Você ataca o demônio aqui, aqui e aqui. 1, 2, 3. Sim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 socos. Sim, 3 socos. É incrível ter um ringue na igreja. É algo inusitado, não é? É incrível. Nós começamos com o rock, depois com a dança, depois com o teatro, e agora a gente precisava de algo novo. E no Brasil, a luta tem crescido muito. As lutas e a igreja não são incompatíveis. Jesus disse para apresentar a outra face, mas Não é um estímulo à violência, né? Mas é uma maneira de nós desenvolvermos o esporte e, por outro lado, trazer o pessoal que gosta de música, de luta, para dentro da igreja. Porque muitos desses jovens estavam nas ruas e eles estavam no crime e hoje eles estão na igreja. isso pode então mudar a sociedade e a má imagem do Brasil? Com certeza. O Brasil está mudando e por causa da igreja, por causa desses jovens, nos próximos anos, a mudança no Brasil vai ser muito grande. O sermão terminou. É hora do grande evento. Esta luta é chamada de tudo. O objetivo é chutar, socar e lutar com o seu oponente até que ele desista. Para garotos de bairros perigosos, brigar faz parte do dia a dia. Mas ao contrário das ruas violentas, aqui o árbitro se certifica de que as coisas não fujam do controle. Isso é loucura! É a primeira vez que você luta na igreja? Primeira vez. Legal. E não se importa de lutar dentro de uma igreja? O sentimento, a gente bate, mas bate na luta. Fora nós estamos irmãos, entendeu? Somos amigos. Com certeza. Meus... Infelizmente, é o que andam ensinando. É funk. É triste ouvir essas coisas e ver tudo isso acontecendo. Só que o mais triste é no grande dia do juízo final. Ah, você foi pastor de tal igreja? Você cuidou dessas pessoas? Fui.
Me presta conta do que você fez. O que você ensinou? Eu ensinei o novo batismo de Jesus, aquele que a gente desce no tobogã. Apartai-vos de mim. Nem continua falando. Malditos, vai para o fogo eterno. Não era para você, era para o diabo e os anjos dele, que o acompanhou. O inferno foi criado para eles, mas e para todos os que desobedecem a Deus. Para o diabo e seus anjos e todos os que desobedecem a Deus, o inferno foi criado. Mas tem igrejas que ensinam também que uma vez salvo, salvo para sempre. Meu filho, você está salvo? Vai curtir a sua vida. Pode namorar à vontade, não case. Vai lá e faz o que você quiser na sua vida, porque você foi salvo. E assim que aprendemos, uma vez salvo, salvo para sempre. Ensinam dessa forma também. É uma teologia aí estranha, que ensinam dessa maneira. Infelizmente, as pessoas conhecem aquilo e não procuram saber se na Bíblia está ensinando daquela forma. Amados, nós temos o pastor que foi colocado à frente para cuidar de um povo, de um rebanho e ensinar na igreja. Mas nós também podemos ler, nós também podemos meditar na palavra de Deus e saber se tudo que é dito, é ensinado, está na palavra de Deus. Essas pessoas estão sendo corrompidas por quê? Porque só ouvem o que é dito e não se preocupam em meditar na palavra de Deus. Então estão sendo enganadas. Coloca R$1.000 aqui. E amanhã você vai receber o dobro de dívidas que você já tinha. É o mais provável. Infelizmente é isso, essas pessoas se preocupam em saber se é ensinado isso. Tem que dar tanto para receber o dobro. Tem que depositar, dar o seu carro, dar isso, aquilo. Infelizmente, irmãos. E nós precisamos nos levantar e pregar, não para o mundo, mas pregar para os cristãos primeiro, para na hora que os cristãos se converterem de verdade, aí a gente vai partir para o mundo que já era para ter partido há muito tempo. O tempo que é perdido ensinando crentes sobre Jesus é o tempo que era para termos ganho ensinando vidas que não conhecem Jesus Cristo. Infelizmente o novo Jesus surgiu, o novo Evangelho surgiu, que não tem poder, não tem salvação, não há salvação. E nós, você que conhece a palavra do Senhor, se levante, não permita que o seu Jesus seja ensinado de qualquer maneira aí fora. Não permita que o Evangelho ao qual você conhece, o qual você vive e defende, seja pregado de qualquer maneira aí fora. Defenda o Evangelho do Senhor. Seja um Paulo defensor, se coloque na posição e defenda o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Versículo 15 novamente. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Versículo 17. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Imagino ele falando neste momento. Eu imagino Paulo falando esse versículo aqui novamente. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Tipo assim, estão falando aí de qualquer maneira como se fosse me afligir, como se fosse me perturbar, como se fosse me preocupar, me trazer medo em continuar anunciando o Evangelho de Cristo. Não, ele era um homem tremendo de Deus. Não é porque era Paulo que você é diferente, você não pode viver o que ele viveu. Somos diferentes de Paulo, somos diferentes de Pedro, de João, de Mateus, somos diferentes de cada um, e Deus deu a cada um de nós algo diferente. Então viva o Evangelho de Jesus Cristo. E o poder de Deus ele pode ser demonstrado em sua vida também.
pela sua atitude, pelo seu compromisso com o Senhor. Isso depende de cada um de nós, de maneira particular, de maneira pessoal, em buscar o Senhor, de ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: contanto que Cristo cresça, tanto agora como sempre, ele seja engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.